Então, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui em mais um diálogo do projeto de extensão Mulheres e Cidades, né? Um projeto que a gente desenvolve na sociologia da URGS, tá? E a gente está hoje, então, recebendo, né, a Josane Oliveira. Ela é mestranda em Arquitetura e Urbanismo no programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, e é pesquisadora do grupo Etnicidades, o grupo de estudos étnicos e raciais em arquitetura e urbanismo. E a Josane participa do BR Cidades Núcleo Salvador, né? Então é com prazer, Josane, que a gente te recebe aqui, porque a gente teve juntas, né, no terceiro fórum do BR Cidades. E aí, só para a gente fazer um histórico, né? O núcleo da Bahia, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro foi um que promoveu o debate, né, no segundo fórum do eixo gênero, raça, LGBTQ, mais classe e cidades, né? Então, foi muito interessante, porque também a gente conseguiu participar do fórum e das oficinas, né, e fazer esse contato, né, Josane? Então, é com prazer que a gente recebe aqui hoje. Eu que agradeço o convite, foi um prazer imenso, né, tê-la encontrado lá no fórum, né, do BR Cidades. A gente já vem aqui construindo aqui na Bahia, junto com um grupo, né, um discurso, né, pró equidade racial e de gênero, né, e levar essa temática para o BR Cidade, né, no ano em que a gente está com um governo, né, que exacerba essas lutas, né, por direito à cidade, partidos públicos, né, pormenorizados socialmente, e aí ver crescer dentro do BR Cidade essas pautas, né, que a gente vem aqui na Bahia, com o grupo de pesquisa, desde 2013, já trazendo, para a gente é um prazer imenso, né, ver a nossa luta ganhando corpo, né, no país, né, essa luta que aqui na Bahia, dentro do grupo, a gente começou a impetrar, né, dentro da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, mas que a gente percebeu que no país tem diversas vozes também, né, que a gente pode agregar à luta, né, para ampliar essa busca por direitos iguais. Uhum. Ai, que bom, Josane. E eu queria te perguntar, então, como é que tu vê essa relação entre mulheres e cidades na cidade de Salvador e na Bahia? Se tu puder falar um pouquinho para a gente como é que é aí, né? Sim, eu vou falar um pouco, assim, pensando genericamente mulher, né, e cidade, e aí vou trazer o componente racial, para vocês verem como implica, né, nessa relação da cidade, né, e da vivência da cidade. Inicialmente, pensando as mulheres e a cidade, eu trago dois tópicos, que é a questão da segurança e da economia, né, e como o planejamento, ele pode implicar em piorar a situação das mulheres, né. A gente vê as intervenções, né, que não respeitam, né, o que já as pessoas que já moram, as pessoas que já residem, que já têm uma relação com o local, né? E aí também podemos pensar as intervenções rodoviaristas, né, que criam áreas marginalizadas dentro da cidade. Aqui em Salvador a gente está tendo alguns projetos, né, tanto do governo do estado quanto da prefeitura municipal, que tem diversos viadutos que marginalizam a área embaixo. E aí, se a gente pensar, né, para a figura do pedestre, né, como esses espaços marginalizados, eles implicam na questão da segurança. E aí, quando a gente pensa a mulher que já está exposta à violência, né, assim, quando a gente pensa estruturalmente a sociedade em que a mulher está mais exposta à violência, esses lugares se tornam ainda mais perigosos para essas mulheres. A gente poderia pensar também a questão da mobilidade urbana, do transporte público. Pensando no transporte público, a gente percebe que há uma quantidade ineficaz aqui na cidade de Salvador, né, para atender a demanda, e que normalmente sofrem são as mulheres, né? A gente precisa pensar nessa dupla, tripla ou quádrupla jornada de trabalho, né? E quando a mulher perde tempo no seu deslocamento, isso implica numa péssima qualidade de vida, né? Implica menos horas, né, para suas atividades, inclusive menos hora para a produção econômica, né? Para ela estar integrada na produção econômica. E a gente pode pensar também a questão da pedestrianização, que é quando falha, né, a questão do transporte público, né, e a mobilidade. E quando essa mulher não está inserida na economia, ela termina precisando também caminhar,
E é uma cidade que não está segura pelos pontos que eu já falei mais anteriormente, tá? É uma cidade que não é planejada para o pedestre, logo não é planejada para a mulher, que precisa caminhar, tá? E aí eu vou trazer um outro componente que eu acho que é um dos mais importantes se a gente for pensar estruturalmente a figura da mulher na cidade, que é o quesito moradia, né? A mulher, historicamente, não teve acesso direto ao solo, né? Ao solo urbano, e nem a aquisição de imóveis, né? Isso implica em reforçar as violências, sobretudo as violências domésticas a que elas estão submetidas, né? Quando ela não tem acesso à moradia e ela precisa se manter com o cônjuge que a violenta, né? Essa questão urbana perpassa e aumenta a violência a que essa mulher está submetida. E aí eu vou trazer o componente racial, porque pensando a cidade de Salvador, né? E esse componente que eu trouxe inicialmente, ele está em todas as grandes cidades, né? E aí, pensando o componente racial, pensando o Brasil, né, estruturado a partir do escravagismo, né, ele perpassa também todas as cidades brasileiras. Mas eu vou focar aqui em Salvador, que é o meu locus de trabalho, o meu lugar de vivência. Eu penso que dois pontos aí para trazer a questão da mulher negra, né? A mulher enquanto gênero e negra a questão da racialidade. A economia, a gente volta lá à economia, e aí a gente pensa no formal e informal, né? Como a mulher negra, ela se insere nesse mercado. A gente pode buscar historicamente a figura das baianas de acarajé e das mulheres vendedeiras, né? Que levavam seu balaio na cabeça e que historicamente conseguia, às vezes, até a própria alforria no período escravagista, através das suas vendas, né? E aí essa mulher se insere assim nessa economia, né? E hoje não é diferente, né? A gente tem a figura das pessoas que estão no mercado informal, né? E temos também um mercado de serviços, como a empregada doméstica, né? Que eu não gosto dessa palavra, né? Porque é um auxiliar, porque ela também ajuda no crescimento da mulher branca, né? Se a gente for pensar nessa relação social. Mas aí são ocupações que não geram um salário adequado, né? E impactam nessa economia, nesse lugar social, né? Fragiliza ainda mais essa mulher. E aí, pensando nesse formal e informal, essa falta de segurança econômica, ela é exacerbada para a mulher negra, né? Porque ela já está numa situação financeira, né, na base da pirâmide, no mercado informal, onde mais de 90% das empregadas domésticas, dados de Salvador, são negras, né? Assim, só um registro de dados, 90% das mulheres que são empregadas domésticas na cidade de Salvador são negras, né? E aí ela está nessa situação de fragilidade, né? E aí quando a gente pensa outros tópicos, né, como as políticas de morte, né? A gente pode registrar que as políticas de morte estão relacionadas com essa vivência da mulher na cidade. São as mulheres negras que perdem seus pais, seus filhos, seus maridos, né, na violência urbana, né? E aí são as mulheres negras que, em sua maioria, são provedoras de lar, né? E aí são ciclos que não se fecham. E aí a gente pode também trazer a violência de Estado, né, que eu trouxe nessa questão da violência, mas a gente pode pensar que também são as mulheres negras que estão em lugares da cidade em que as remoções e expulsões são mais facilmente executadas, né, pela força do Estado, né? São lugares em que não há uma segurança quanto à posse do lote, né? São lugares de ocupações, e quando se tem a necessidade, né, do Estado expulsar essas pessoas, seja por uma intervenção urbana, veja aí, a intervenção urbana, né, ou por algum projeto, às vezes até privado, mas que é de interesse do governo do Estado, essas mulheres são facilmente removidas e expulsas, levadas provavelmente para longe dos centros onde ela tem uma ocupação, mesmo que informal, mas que geram a economia para a sua manutenção, e também para longe dos seus lugares de memória, porque é preciso pensar nesses lugares de memória também como lugares de resistência, né? E ao ser destituídas desses espaços de memória, há um apagamento, inclusive, dessa mulher na história da constituição da cidade.
E aí, essa quebra, né, dessa constituição, é como se essa mulher não deixasse rastro na história urbana, como ela não participasse dessa história urbana, sendo que ela, né, assim, com seu componente gênero e raça, se tornou, em muitos momentos, a base da economia e da construção da cidade. Né? A gente pode pensar a partir desse viés. Então, a cidade de Salvador, ela tem essas características, né, da espacialização e da vivência da mulher na cidade. Agora mesmo, a gente tem um projeto de intervenção, que é um monotrilho, que visa substituir o trem do subúrbio. E aí, num desses seminários que a gente fez agora, né, a gente teve pessoas que vieram dos movimentos sociais, e aí teve uma que nos apresentou como essa troca de modelo de transporte impacta na economia local. O trem é um transporte mais barato, né, uma taxa subsidiada. Né, o transporte de Salvador é um dos mais caros, né, do país, e nem todo mundo tem acesso. E o trem tinha uma tarifa subsidiada. Se aventou a possibilidade dessa intervenção com monotrilho, se parou o trem, e as mulheres marisqueiras que precisavam desse tráfego, né, desse trânsito para levar a sua mercadoria, já não tem mais um trem que era aproximadamente 50 centavos, em comparação a um transporte público que é R$ 4,40. Né? E isso impacta diretamente a economia dessa mulher que já está numa situação social, né, de vulnerabilidade. E aí eu trago também essa questão de como pensar, né, as nossas técnicas, né, assim, como técnicos da cidade, urbanistas, e os modelos que a gente termina exportando, né, e que não dialoga com a realidade, e que tem como base, né, o higienismo. Se a gente pensa as categorias racismo e patriarcado, então a sociedade brasileira foi pautada no higienismo. A gente pensa as favelas, né? Como essas favelas foram constituídas, né? E como, pensando as remoções, né? E tirando essa imagem dessa população negra da cidade, né? Para outros locais, em processos sucessivos de expulsões, né? E criando zonas de segregação. E aí eu trago a imagem de Brasília, né, assim, como modelo. Você faz a cidade de Brasília, mas quem faz a cidade de Brasília, quem constrói, vai para a periferia, né, as cidades satélites. E aí a gente tem como metáfora desse espaço, né, urbano brasileiro, Paraisópolis, Morumbi, né, com um muro da vergonha que divide essas realidades estando tão próximas, né? Sim. E eu queria, porque são muitos temas, né, Josane, que tu está trazendo aqui, que eu acho que alguns a gente discutiu lá no BR, né, principalmente esse tema da mobilidade e a questão da segurança, né, que tanto em transporte público, como agora que tu trouxeste um elemento super importante também, né, e as mulheres que não usam transporte, que só caminham, né, e que às vezes a infraestrutura da cidade não dá conta disso, e também tem toda a questão da violência, né, na rua, o assédio, né, temas que são importantes aqui, e eu acho que trouxeste vários temas importantes, né, e seria interessante também te escutar se isso modificou, por exemplo, na pandemia, né, a gente continua numa situação de pandemia, né, no mundo inteiro, né, as nossas cidades, como é que elas estão se adaptando a isso, né, ou seja, as pessoas mesmo, e eu queria saber de ti, assim, né, complementando tudo que tu vieste falando, por exemplo, como tu vê essa relação entre mulher, raça e cidade na pandemia, né, principalmente agora, né, nós estamos no mês de novembro, né, um mês muito importante, muito simbólico, né, e como é que tu vê isso na tua cidade, né, e essa relação agora com esse contexto que a gente está vivendo? Eu diria que a questão da pandemia, ela exacerbou problemas já existentes. Quando a gente traça o gênero e a raça, né, e todo esse painel que eu trouxe previamente, a pandemia, ele apenas exacerba, né, ao pôr à margem quem já está à margem, pôr ainda mais à margem
quem já está à margem. Como assim? Precisamos pensar nas políticas de morte, né, para as mulheres negras, né, para o indivíduo negro, mas como a gente está tratando aqui das mulheres negras, pensar nessas políticas de morte, né, quando falta saúde, por exemplo, né, quando a violência, né, física, né, atinge essas mulheres, como quando a violência também sexual atinge essas mulheres, né, isso é já um quadro existente. E aí a gente vem com a pandemia, que é um quadro de morte, né, assim, muito latente, muito próximo, em que as políticas de saúde continuam desiguais para essas mulheres, né, que o acesso ao hospital, à saúde, também é problemático. Mas aí a gente também pode trazer um caráter que é social, professora Vanessa, que a gente pensar como foi o primeiro caso, né, que aí tem esse componente de como essa elite é constituída socialmente, como essa mulher negra se mantém à margem, né? E com o componente pandemia se reforça, né? A primeira mulher a ser contaminada no Brasil foi por conta de da sua patroa, que tinha viajado ao exterior e a contamina no retorno. Aqui em Salvador a gente tem vários casos, né? Assim, se você conversar com as populares, vai ter várias histórias, né? Só que essa mulher branca, ela vai ter acesso à saúde, ela vai ter acesso a testes, e essa mulher negra, ela não vai ter. E ao contaminar a família, toda a família não vai ter acesso à saúde, né? A dificuldade do acesso à saúde. Aí um outro impacto também que eu gostaria de trazer da pandemia é como essas mulheres que já estão no mercado informal, né, ao terem os lockdowns, que a gente entende que foram muito importantes, mas como afetam diretamente a sua produção econômica, né? Porque elas param, muitas são vendedoras, e aí param de vender, ou ao comprar mercadoria, não pôde vender, perdeu essa mercadoria, e ao acessar também, né, os benefícios públicos, que foram muito difíceis, a gente vê os fenômenos das filas, né? São as mulheres que estão nessas filas, as mulheres negras, em sua maioria, né? De novo, né, suscetível ao risco de contaminação para garantir o alimento, né? E aí a gente vê que os problemas sociais já existentes ligados à falta de segurança, à falta de saúde, à infraestrutura deficitária para essa mulher, eles só se exacerbam, né? E ampliam, né, o impacto da pandemia. Mas aí eu também queria trazer um outro contexto, professor, assim, a partir das discussões que a gente tem mesmo no grupo com colegas, né? Como essa imagem higienista, né, traz para esse público esse componente da doença, né? E como é visível que uma doença que chegou para todos e a forma como foi a primeira contaminação. Eu tenho uma colega do grupo, a Jacinta, e a gente estava conversando sobre essas questões, né, de como foi a pandemia na África, ela é moçambicana, e como são as narrativas, né, e aí eu acho importante a gente trazer como essas narrativas terminam por reforçar estereótipos, né, e às vezes o componente higienista, né, e está ali nessa discussão. Ela comentou que muitas das narrativas e reportagens, né, sobretudo de jornais europeus, né, e ocidentais, apontavam que a pandemia iria dizimar a África, né? E uma das discussões que a gente tinha muito aqui é como a pandemia vai impactar a periferia, né? E como seria essa mortandade dentro desse território, né? E aí a gente percebe que, ao vir com esse discurso, né, há de novo aquele componente, né, higienista, e cuja morte desses indivíduos, né, está no horizonte, né, mas que resiste, né, apesar das adversidades. E uma questão importante, né, Josiane, é essa questão, por exemplo, da moradia, né, como a questão da moradia é central, porque ela estava vinculada à questão do isolamento social, né, as pessoas têm que ficar em casa, né, tem que ter uma casa para ficar em casa. E ocorrendo despejos no meio da pandemia, né? Então, a gente aqui também faz um alerta, campanha de despejo zero, né? Sim, é importante reforçar, né? Porque essas políticas urbanas, né? E aí
eu falo dos regramentos, mas as políticas urbanas mesmo, né? Como é agenciado o solo urbano, né? E independente dos riscos, né, que estão impostos a essas comunidades, se pensa em rodar a economia, né? A gente sabe que as expulsões, elas contribuíam exatamente para manter a economia da produção do espaço urbano, né, da arquitetura, dos projetos de grandes empreendimentos, inclusive empreendimentos públicos, né? E aí, o caráter dessas moradias, a gente pensar que, às vezes, na periferia, essas casas residem muitas pessoas. A gente não pode esquecer isso, né? Aí a campanha diz, fique em casa. Quais são as condições para se ficar em casa, né? Quais as condições de habitabilidade, né? E como o próprio Estado, ao fazer a campanha o lockdown, mas com o despejo, né? Ele mesmo se contrapõe em discurso e ações, né? E, mais uma vez, essas ações recaem sobre os mesmos corpos, porque as expulsões são nas áreas periféricas, né, que já estão, né, nessa vulnerabilidade, por conta das questões que a gente apontou, né? O mercado informal, que parou durante a pandemia, né? E aí as expulsões são nesses lugares, né? E, mais uma vez, essa população expulsa para zonas distantes, que longe da produção econômica, né? Sem acesso à cidade, né? Sem acesso à cidade. E uma vida plena na cidade, né? Porque a gente precisa pensar sobre o direito à cidade. Claro. O direito à cidade não é somente ter acesso à infraestrutura, é ter acesso de modo pleno, né? Aí a gente pode pensar, para onde essas mulheres vão nessas expulsões? Será que tem posto de saúde? Né? Será que a criança vai ter acesso à escola? À creche? Se essa criança não tem acesso à creche, como essa mulher vai se manter trabalhando? Né? E aí também desarticulam a rede de apoio, que por vezes já está instalada, né? Que aí a gente pensa que as mães, que uma ajuda a outra nesse sentido, né? De que uma toma conta do filho do outro, né? Maria vai trabalhar, enquanto Joana cuida do filho de Maria, sabe? E quando há essas expulsões, desarticula-se, né, essa rede de apoio. E isso aí apareceu no terceiro fórum, apareceu no diálogo que a gente fez de gênero. Não sei se isso apareceu também no que vocês fizeram, que vocês organizaram, que apareceu muito forte essa questão das redes de apoios de mulheres durante a pandemia, né? Também para geração de renda, né? Porque a gente deveria ter uma renda mínima, né? No caso, aqui num contexto pandêmico, mas as mulheres mesmo se articulavam para essa questão da renda mínima, né? A geração de renda. Isso aí também foi bem forte no debate do terceiro fórum. E assim, eu poderia trazer também as experiências comunitárias, né? Assim, como os movimentos sociais, eles terminam ajudando a montar essas redes de apoio, né? Como estruturas de resistência mesmo. Dentro dos movimentos sociais, do movimento sem teto, né? As mulheres criam oficinas para aprenderem ou para produzirem algo, né? De modo a alimentar essa economia. Né? E, assim, inclusive, a própria politização, né, sobre o direito à cidade, ela corre dentro desses movimentos, porque elas entendem que elas vão para uma luta, né, que é a luta pelo direito à moradia, pelo direito à cidade, pelo direito à saúde, mas elas precisam ter uma articulação para desmontar a estrutura que não a favorece. É a estrutura jurídica, né? É a estrutura do Estado, né, que não a favorece. Se ela não conhece o léxico, ela não consegue contrapor essas forças. Né? E aí toda essa rede de apoio, né, para além desse apoio, do cuidar uma da outra, mas do incrementar elementos que facilitem e ajudem na luta, né, pelo direito à cidade. E outra coisa que ficou muito evidente e importante, né, esse acesso à saúde pública, né? Então, como a questão do SUS, como ele é importante, a questão da saúde pública, como ficou importante, né? Se evidenciou muito isso com a pandemia, né? Que sem saúde pública, né? Estaríamos muito pior, né? Do que já estamos no contexto de pandemia, né? Sim, e se a gente for pensar, né? Assim, quando a gente faz um comparativo,
assim, as pessoas põem os Estados Unidos como modelo sempre, né? E aí, como as pessoas tinham a Covid lá e que não iam para o hospital, e isso replicava, né, dentro das próprias comunidades, porque sabiam que iam chegar no hospital, ia gerar uma conta estratosférica e não conseguiriam pagar. Enquanto aqui, ao contrário, não. A gente, com a rede do SUS, né, a gente fez a distribuição das vacinas, mas o próprio acesso ao teste, mesmo com uma certa dificuldade às vezes, mas é o que garantiu, né, esse não alastramento absurdo que esperávamos, né? E como a manutenção dessa estrutura para essas comunidades e para essas mulheres negras se mostra cada vez mais importante, né? E aí reforça, né, esse pró-SUS, que a gente tem que levantar essa bandeira. A gente sabe dos problemas, mas a gente sabe que efetivamente é o melhor modelo para atender essas comunidades, né? Porque anteriormente ao SUS, né, aos outros planos, né, do governo, se a gente for pensar a mulher negra, ela tinha somente as comunidades, né, aqui em Salvador, pensando as comunidades de terreiro, que eram essa articulação, né, de ajuda para questões de saúde, né? E quando se tem a oportunidade de um serviço amplo, né, é que essa mulher acessa, né, a saúde pública, né? Então a gente tem que pensar que historicamente a qualidade de vida dessa mulher com o SUS melhorou muito. Tem os problemas, tem, mas é importante ponderar que sem o SUS as condições de vida da mulher negra não seriam as mesmas, né? É bem importante, mas tu entraste já, gostaria de saber um pouco do grupo, né? Do grupo Sim. de pesquisa, do etnicidades, né? O que vocês pesquisam, quais são os eixos, assim, esse tema das mulheres e gênero está numa das pautas, ou como pesquisa sobre isso, como vocês trabalham? Assim, nós nascemos, né, enquanto grupo de pesquisa, a partir de uma ação curricular em comunidade, né, que foi uma atuação do nosso coordenador em uma comunidade quilombola. Mas antes ele já orientava alguns alunos com as temáticas raciais, pensando na arquitetura e cidade. É importante falar sobre a importância da cota, né? Eu faço questão, né? Fui oriunda da cota da primeira turma, e aí faço questão de reforçar a importância da cota, né, na mudança da universidade, das faculdades. Muito importante, Josanito, falar isso. Extremamente importante que isso tenha acontecido na universidade pública, né, e que se mantenha. Sim. Mesmo sob os riscos que vivemos, né, professora? É importante a gente não esquecer do momento que vivemos. Mas aí o grupo, ele se integra a partir de 2013 para essa ação curricular, e é quando ele é fundado. E aí ele tem as discussões, né, étnico-raciais em arquitetura e urbanismo como ponto fundante para as suas pesquisas. E aí, desde então, foi se trabalhando o seminário, que é o nosso... onde a gente se mostra, né, que é o Seminário Salvador e Suas Cores, e que ao longo desse período, né, são 7 seminários que ocorreram desde 2015, a gente foi evoluindo a partir das temáticas. A gente começa lá pensando, né, turismo étnico, as questões das comunidades, né, quilombolas, e atualmente a gente está com todo esse estudo e expandindo para a diáspora, pensando a relação Brasil-África em arquitetura e urbanismo, né? Mas dentre as pesquisas, né, a gente tem pesquisas relacionadas aos territórios, né, de matrizes africanas, quilombos, terreiros de candomblé. Temos também como essa racialidade, né, na cidade de Salvador, ela impacta, né, nas relações sociais, na construção urbana, né, como esse apagamento da população negra na construção dessa cidade, ele se deu, e como a gente faz esse resgate, né, histórico, né, dessa memória. E aí, agora no 7º seminário, a gente já fez essa ponte Brasil-África, né,
E aí, pensando no fluxo e refluxo, pensando nas diásporas africanas, né? Só que aí a gente também tem outros desafios, né? Que à medida que novos componentes chegam, a questão da violência, né? E como isso impacta, né, na constituição da cidade, nas relações da cidade, também está presente. A gente tem pesquisas sobre etiquetamento, né, etiquetamento social, e aí a gente tem uma variedade muito grande de pesquisas, né, cujo léxico, a base é as relações étnico-raciais em arquitetura e urbanismo, e que atravessa todas essas esferas da vivência negra na cidade. E aí, em 2021, a gente teve o desafio que foi trazer a questão da discussão da mulher negra, né, a partir de algumas provocações de membros mesmo do grupo, né, mais especificamente a Poena e Paula Cristina, e aí a gente resolveu fazer o seminário, né, porque isso já estava implícito nas nossas discussões, né, a gente já trazia, né, as lideranças negras, em sua maioria as ialorixás, mulheres que estavam à frente, né, das lutas por moradia, ao longo dos nossos seminários, né, eram presenças assíduas. E a gente resolveu trazer o seminário, né, que é o primeiro seminário, né, de mulheres negras, cidade afrodiaspórica, que foi concentrar nessas discussões dentro de um seminário. E, em paralelo a isso, o grupo também veio se fortalecendo e discutindo questões teóricas ligadas ao feminismo negro, ao mulherismo africana, né, aos impactos de violência sobre as mulheres negras, né? Então, há uma articulação que não é só teórica, há uma articulação que a gente busca sempre com a sociedade, né? Tanto nas questões raciais, né? A gente busca esse diálogo com as comunidades a partir de projetos de intervenções em comunidades quilombolas, comunidades de terreiro. Nós somos sempre procurados, né, por comunidades de terreiros para fazer projetos de intervenção, tanto arquitetônica nesses territórios, quanto urbanas. E aí a gente vem trazendo essas discussões em paralelo, né, e também transversalmente, né? A gente não pode pensar uma coisa separada da outra, porque todas essas desigualdades, elas passam, né, a partir das opressões, e as opressões, elas vêm em conjunto, né? Ela não pode ser dissociada dessas relações transversais. E aí, pensando nessa questão, né, dessa indissociabilidade, a gente vem travando também outras discussões. A questão racial, ela não perpassa só a questão negra, né? A gente já tem também o seminário de branquitude, que a gente discute o privilégio nas cidades brasileiras, né? Como esse privilégio ele reforça as desigualdades e como há um ganho, né, para essa elite, para o branco, né, a partir dessa desigualdade. A gente tem também o seminário indígena e a gente também tem uma atividade sobre ciganos, né? E aí é interessante falar que a gente, dentro do grupo, a gente busca sempre ter núcleos vinculados a essas comunidades para tratarem desse assunto, porque muito mais do que elementos de pesquisa, né, a gente acha que a questão do empoderamento, né, da articulação das pessoas das comunidades indígenas, por exemplo, é muito importante, né, ao acessar a faculdade, articular essa discussão para poder ajudar nas lutas, né, e somente um indivíduo que convive diretamente com a comunidade vai entender, né, essas lutas. Sim. E aí, para além desses projetos, né, que a gente tem mais amplo, né, aí a minha participação, ela se dá nesse seminário das mulheres, né, que é uma articulação que é especificamente das mulheres negras do Etnicidades, partiu de mulheres negras e a gente articula essa discussão, né, e para empoderar nas lutas. Eu também trabalho diretamente com um projeto que é vinculado a terreiros, que é o projeto Terreiro e a Cidade, do qual, em 2019, a gente fez um concurso de projeto em terreiro, um concurso de projeto conceitual, que foi o primeiro primeiro elemento dentro desse projeto, e visa melhorias urbanas a partir do terreiro, né, tendo o terreiro como irradiador.
entendendo que nesse terreiro, né, as relações sociais de ajuda à comunidade, elas são muito grandes, né? E aí esse terreiro como propulsor das melhorias do seu entorno. Muito interessante, Josane, a gente ter esse, né, ver essas pesquisas que vocês estão desenvolvendo, e eu acho que também vocês trabalham muito essa questão da pesquisa e extensão, né, que eu acho que é importante, né, eu acho que tu falaste um pouco disso, né, nós aqui também, assim, o Mulheres e Cidade é um projeto de extensão, né, vinculado ao Departamento de Sociologia, mas ele está também vinculado ao grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o Sociologia Urbana e Internacionalização das Cidades, que a gente também tem um projeto de pesquisa no Floresta, né? Tem que ter, não dá para a gente ficar dissociando muito, né, essa questão pesquisa, ensino e extensão aí, que é esse tripé, né, que nos forma na universidade, e é muito importante isso que tu trouxeste, né, dessa questão do empoderamento, né, e de poder estar próximo, né, e continuar trabalhando, né. Entendemos que a comunidade é que faz sentido às nossas pesquisas, né? Que dá sentido às nossas pesquisas. Trabalhar com as comunidades reforça, inclusive, as nossas discussões teóricas, né? E aí não adianta ficar teorizando se isso não agrega e não gera impacto na sociedade. Quando a gente trata das opressões, e aí racial e de gênero, ao discutir, né, e trazer para a academia essas discussões, ao se relacionar diretamente com os movimentos, né, e com as comunidades, a gente traz os fatos para as discussões teóricas, né? E aí os fatos, os dados, né, os dados ali na prática. E quando a gente traz esse dado na prática, esse fato, a gente cria condições de intervenção reais, né? E aí o diálogo de retorno com essas extensões é que dá sentido a essas pesquisas, né? Não dá mais para ser um intelectual que fica dentro da instituição discutindo as teorias, né? A gente precisa ser um intelectual orgânico, né? Que articula-se com a comunidade e entende as necessidades dela e dialoga com a academia, que é um lugar de potência, de possibilidade de ajuda a essas comunidades, né? E é a partir disso que o grupo se articula. Ele nasce a partir de uma ação em comunidade e todos os trabalhos dentro do grupo, eles visam essas ações em comunidade, essa articulação. Agora, o grupo está junto com a Defensoria Pública, né, do Estado da Bahia, com um projeto que é o GT, né, um grupo de trabalho para pensar planos antirracistas e pró-equidade de gênero para a cidade, né? É um grupo que está iniciando os trabalhos, mas a gente se insere nessa discussão entendendo que essa articulação com as diversas instituições, né, ela também permite facilitar, né, a diminuição desses problemas, né? Essa articulação, sociedade civil, né? Instituições governamentais, academia, isso gera uma potência da discussão que, para os resultados, né, posteriormente dessas lutas, né, e são maiores, né? Porque as instituições, ela trabalhando em separado, elas não conseguem compreender, né, e só categorizam os problemas, mas não conseguem compreender na prática como esses problemas se articulam, né? E ao trazer um movimento social junto da Defensoria Pública, ao articular a Defensoria, a academia, e ao voltar de novo para essa comunidade, a gente está fechando um ciclo de discussão e que a potência dos resultados, né, dessa discussão, em termos de resultado e de produto, projeto, são mais eficientes, né? E visam ser mais eficientes. Mas foi ótima a tua fala, assim, né, durante todo esse diálogo que a gente teve aqui. Eu gostaria de te agradecer muito, Josane, por ter estado aqui com a gente, trazendo esses componentes, né, que são bem importantes do grupo de pesquisa, mas também da tua vivência, né, como pesquisadora e também, né, vivendo em Salvador. Eu não sei se tu gostaria de dizer mais alguma coisa, assim, alguma contribuição a mais.
Eu gostaria de agradecer, professora, assim, pelo convite, né? Me senti bastante lisonjeada, porque, assim, uma das coisas que o grupo também tem interesse, e eu acho que as oportunidades de diálogo, é criar uma rede mesmo de discussão, porque não adianta a gente estar aqui na Bahia discutindo isso, que é uma realidade social e urbana de Salvador, sem um diálogo com o Sul, por exemplo, aí, a partir do Jequissuí, sabe? E aí, como a gente articula essas lutas, né, e fortalece essas lutas? Eu acho que esse é o caminho para fortalecimento, né, dessas discussões e para também ampliar as formas de resistência, né? Porque a partir de algumas experiências de resistências que possam ser encontradas aí no Sul, a gente pode ajudar a luta aqui da Bahia, sabe? E é a mesma coisa, eu sempre acredito que a rede, né, essa teia, ela se torna mais forte, né, na busca por uma melhora dessa desigualdade estrutural. Mas e no final o BR Cidades nos atravessa de alguma forma, né? Foi ótimo o fórum, porque sempre o fórum do BR é sempre um momento de oportunidade de troca, né? E eu acho que isso aqui é um pouco o resultado, né, da gente seguir em contato e seguir construindo junto uma nova agenda urbana para o Brasil, né? Sim. O fórum foi extremamente importante. Foi o primeiro ano que o grupo participou e a gente integra, né, o grupo de discussões aqui de Salvador, e a gente trouxe uma discussão que está sendo gestada, que é a discussão dos bairros negros, né? A gente tem o professor Henrique Cunha, né, que é o criador desse termo. Quem tiver mais interesse, acompanhe um pouco lá o grupo Etnicidades no YouTube, né, e as nossas postagens também no Insta e no Facebook. Mas, assim, foi uma oportunidade da gente trazer umas discussões que estão sendo gestadas aqui, que a gente sabe que pode contribuir para a pauta urbana, né, no Brasil. E aí eu trago também a figura do professor Fábio Velame, né, que a partir desse grupo, né, e das orientações que inicialmente ele fez, porque eu fui oriunda de TFG, né, ele me orientou no trabalho final de graduação. E dessa CCI, do empenho dele, né, nessa construção, vendo, né, a oportunidade a partir desses alunos que foram oriundos de cota, criar dentro do PPGAL aqui esse grupo, né, para mim é uma experiência incrível, porque muda a discussão, né, na agenda da arquitetura e do urbanismo, né, a gente ponta outros horizontes, né, para essas áreas, né? É importante tanto na graduação como na pós-graduação, né? Sim, e a gente está tanto na graduação quanto na pós. Temos disciplinas, mas que, infelizmente, as nossas disciplinas ainda não são obrigatórias, né? E a gente entende que esse processo de tornar as disciplinas obrigatórias ajuda, né, na formação dos futuros arquitetos e urbanistas, porque há um compromisso com essa formação. Para além das lutas urbanas, há um compromisso com a formação do arquiteto urbanista, porque a partir de uma formação diferenciada, a gente cria profissionais sensíveis a estas causas, né? Sim, claro. Então tá, Josane, muito obrigada. E obrigada, nos encontramos na rede, né? Sim, grande abraço a todos. Um abraço.